7. A TV que ligava sozinha. A mãe de uma mulher chamada Jéssica enfrentou diversos problemas de saúde ao longo dos anos. Em várias ocasiões, ela chegou a ficar entre a vida e a morte, mas os médicos sempre conseguiam salvá-la. Até que, durante sua última internação, ela acabou falecendo. Algum tempo depois do funeral, Jéssica publicou uma gravação feita pela câmera de segurança instalada em seu quarto. Segundo ela, tanto ela quanto a mãe sempre foram muito espiritualizadas e acreditavam que pessoas que já partiram podiam enviar sinais. No começo, tudo o que acontecia eram pequenos barulhos durante a noite. Jéssica tentou ignorar e encontrar alguma explicação lógica para aquilo, mas então algo aconteceu que realmente a deixou apavorada. What in the hell? No, don't do that to me. Don't do that to me. Stop. What the fuck? Stop! Answer the fucking phone. Hello? Hello? It didn't record it. I'm gonna fucking die. It just turned back on. It just turned back on, and I'm gonna turn it off. The fucking remote's right in front of me, Danielle. Answer. Okay. I gotta get out of here. I gotta turn the light off all the way over here. How am I gonna do this? Well, you're on the phone with me. A televisão simplesmente desliga sozinha. Jéssica liga o aparelho novamente, mas poucos segundos depois, a tela escurece outra vez. Ela tenta repetir o processo, mas o mesmo acontece várias vezes seguidas. Sem conseguir entender o que estava acontecendo, Jéssica entra em pânico, liga para familiares e começa a chorar. Enquanto tentava se acalmar, ela se lembrou de uma brincadeira que a mãe costumava fazer. Segundo ela, se coisas estranhas começassem a acontecer dentro da casa depois de sua morte, significaria que era ela enviando um sinal do outro lado. Na época, Jéssica não levou aquilo a sério, mas naquele momento, a coincidência foi suficiente para fazê-la acreditar que a mãe estava tentando entrar em contato. Cada vez que a televisão desligava novamente, essa convicção só aumentava. No fim, o medo foi tão grande que Jéssica decidiu pegar algumas coisas e sair da casa. É claro que existem diversas explicações possíveis para o que aconteceu. A televisão poderia estar com defeito, algum problema na alimentação elétrica, poderia estar fazendo o aparelho desligar sozinho, ou até mesmo o controle remoto poderia estar apresentando alguma falha. Além disso, perder alguém tão próximo costuma afetar profundamente o emocional. Em momentos assim, é natural que a nossa mente tente encontrar significado em coincidências que, em outras circunstâncias, talvez passassem despercebidas. Mas e você? Acha que foi apenas uma coincidência? Ou Jéssica realmente pode ter presenciado algo que não conseguimos explicar? 6. As flores arrancadas do vaso. Amanda é uma mulher dos Estados Unidos que costuma usar o TikTok para compartilhar apenas momentos do seu dia a dia. O conteúdo dela nunca teve qualquer relação com fantasmas ou acontecimentos sobrenaturais. Mas depois de voltar do trabalho, ela encontrou uma cena bastante estranha dentro de casa. Um dos vasos decorativos presos à parede estava vazio, enquanto o buquê de flores que ficava dentro dele aparecia espalhado no chão. A princípio, ela imaginou que as flores simplesmente tivessem caído. Só que ao tentar recolocá-las no lugar, percebeu um detalhe curioso. These things, right? This is supposed to be identical to this, but I walk into this shit on my floor, so I'm like, what the fuck, right? And like you can like see, like if I wanted to, it's not just gonna fall out, like this stuff is in there, you know? So I'm gonna pull up my camera so y'all can see what I'm talking about. Sem conseguir entender o que havia acontecido, Amanda resolveu conferir a gravação da câmera de segurança da sala, e foi isso que ela encontrou.
Nas imagens, o vaso permanece completamente parado na parede. Durante alguns segundos, nada de anormal acontece. Então, de forma totalmente inesperada, o buquê começa a subir lentamente, como se alguém invisível estivesse puxando as flores para fora do recipiente. Assim que as hastes são completamente retiradas, o arranjo perde o equilíbrio e cai no chão. O que mais chama a atenção é justamente a forma como isso acontece. Se as flores apenas estivessem mal encaixadas, o mais provável seria que caíssem diretamente para baixo. Mas, antes disso, elas parecem ser levantadas vários centímetros, exatamente na direção necessária para sair do vaso. Quando ampliamos a gravação, outro detalhe chama a atenção. O suporte preso à parede não se mexe em nenhum momento. Ele permanece completamente firme, enquanto apenas as flores parecem ser movimentadas por alguma força invisível. Até hoje ela não encontrou nenhuma explicação para o que aconteceu. Talvez exista algum detalhe na posição das hastes que tenha provocado esse movimento incomum, mas observando a gravação, é difícil não ter a impressão de que alguém ou alguma coisa puxou aquelas flores para fora do vaso. 5. O escape room assombrado. O próximo caso aconteceu em um escape room chamado Escape Tuscaloosa, localizado no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Para quem não conhece, escape rooms são atrações onde grupos de pessoas entram em salas temáticas e precisam resolver enigmas para conseguir escapar antes que o tempo acabe. As redes sociais do local costumam mostrar apenas os bastidores, os cenários e os desafios preparados para os visitantes. Mas, no dia 1º de julho deste ano, o perfil publicou um vídeo completamente diferente. Segundo um dos funcionários, acontecimentos estranhos vinham ocorrendo sempre perto do horário de fechamento. Naquela noite, ele decidiu registrar tudo. It's happening again. It's always right here at close. What is going on? Enquanto caminha pelos corredores escuros, é possível ouvir fortes batidas vindas de algum ponto do prédio. Ele segue em direção ao barulho para tentar descobrir de onde ele está vindo. Só que antes mesmo de chegar ao local, um estrondo ainda mais alto ecoa pelo corredor que ele havia acabado de deixar para trás. Quando volta correndo para verificar, encontra a cena completamente diferente. Cadeiras estavam fora do lugar. Objetos apareciam espalhados sobre as mesas. E as portas metálicas dos armários estavam completamente abertas. Tudo isso em questão de segundos. O mais estranho é que não havia ninguém por perto. Depois desse episódio, os funcionários decidiram revisar as gravações das câmeras de segurança. Foi então que encontraram outra cena difícil de explicar. I finally found something on the footage. Had to go all the way back to last month, but this is what I found. So no one is even on shift during this time in the building. And like no one's in this second room, this first room.
Nas imagens, registradas em um horário em que o prédio supostamente estava vazio, uma porta interna se abre sozinha. Pouco depois, a porta de uma pequena geladeira é puxada com força, como se alguém invisível a tivesse aberto. Logo em seguida, uma cadeira também parece se mover sozinha pelo chão. Os funcionários afirmam que ninguém estava dentro do prédio naquele momento. Por outro lado, as imagens não mostram todos os cantos do ambiente. Existem alguns pontos cegos, onde uma pessoa poderia, pelo menos em teoria, permanecer escondida sem aparecer nas câmeras. Isso significa que não é possível afirmar com certeza absoluta que realmente não havia ninguém ali. Mesmo assim, a sequência de acontecimentos continua sendo bastante incomum. Seria coincidência, alguma brincadeira bem planejada ou realmente algo estranho acontecendo naquele escape room? Comente aqui o que você acha. 4. A figura no corredor. Um americano chamado Eric O'Day, que vive no estado de Montana, mantém uma conta no Instagram onde costuma compartilhar momentos comuns do trabalho e da rotina. O conteúdo dele não tem qualquer relação com o sobrenatural, mas há cerca de 3 meses, Eric começou a publicar uma série de vídeos, mostrando barulhos estranhos vindos do porão e de diferentes cômodos da casa que ele estava alugando pelo Airbnb. Os sons surgiam sem aviso e pareciam se deslocar pelo imóvel. Durante semanas, Eric tentou descobrir o que estava provocando aquilo, mas nunca conseguiu registrar nada além dos ruídos. Até que, recentemente, ele publicou um vídeo que, segundo ele, pode ter mostrado pela primeira vez o que realmente estava dentro daquela casa. Enquanto aponta a câmera lentamente em direção ao corredor, uma forma escura aparece espiando por trás da parede. A figura surge por apenas alguns segundos e pode facilmente passar despercebida. Mas quando a imagem é ampliada e a iluminação é aumentada, dá para perceber com mais clareza o contorno de algo com aparência humana parado na escuridão. Logo depois, a silhueta recua e desaparece novamente atrás da parede. Eric então decide ir até o corredor para verificar se havia alguém escondido ali. Só que o local praticamente não oferece nenhum lugar para uma pessoa desaparecer. Do lado em que a figura apareceu, não existem portas levando a outros cômodos. Há apenas a entrada principal da casa, que, segundo Eric,
estava completamente trancada. Mesmo assim, quando ele chega até lá, não encontra ninguém. Como se isso já não fosse estranho o bastante, ao apontar a câmera em direção à escada, Eric registra passos pesados sobre o piso do andar de cima. Eric afirma que estava completamente sozinho naquela noite. Ele ainda tentou se convencer de que a escuridão e a baixa qualidade da gravação talvez tivessem criado uma forma parecida com uma pessoa no corredor. Mas no dia seguinte, algo ainda mais assustador aconteceu. All right, I've been waiting here all day. Nothing's happened. It seems to be chill, but I don't know. Whatever, man. I'm gonna go eat. That is hysterical. The second that I go to... Like, literally, I've been sitting here for like 30 minutes. Nothing fucking happened. Fuck that! Nope! 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 De repente, a porta do porão é empurrada com força, como se alguma coisa estivesse tentando sair lá de dentro. Assustado, Eric larga tudo e sai imediatamente da casa. Mesmo assim, algum tempo depois, ele decide voltar para verificar se algum animal poderia estar escondido no porão. I swear to Christ, that sound was just here. I just got back from set. I've been hearing that sound. Someone's fucking with me. There's someone fucking down there. Hello? Enquanto observa a escuridão, alguma coisa é arremessada em sua direção, vinda diretamente de dentro do porão. Depois disso, Eric deixa a casa novamente e não publica mais nenhuma atualização sobre o assunto. Talvez realmente houvesse algum animal escondido ali, causando os ruídos e movimentando a porta. Mas isso ainda não explica a figura no corredor, os passos no andar de cima e muito menos o objeto lançado contra ele na escuridão. Se tudo aconteceu exatamente como Eric afirma, talvez sair daquela casa tenha sido a decisão mais segura que ele poderia ter tomado. Número 3. A falha na Matrix. O próximo caso foi publicado no TikTok por uma mulher chamada Kina, dos Estados Unidos. A conta dela no TikTok é voltada para momentos comuns ao lado da família, e até então ela nunca havia compartilhado nada relacionado ao paranormal. Mas certa noite, enquanto tentava relaxar ouvindo sons de chuva pela televisão, Kina percebeu algo tão estranho que passou a acreditar que havia registrado uma espécie de falha na realidade. I think I found a glitch in the Matrix. My TV's LED lights are like dying, but the reflection of my TV in the mirror, the LED lights are perfectly fine. You can barely see it because I'm in the dark, but this is the TV. It's a rainstorm. You can't see shit, but when I turn and look at the mirror, you can see every detail of it. Let me turn the camera around. TV's on, rainstorm, mirror. Watch, I'll turn the flash off. This is so crazy, what? It's a Matrix. O quarto estava escuro e a televisão permanecia ligada, reproduzindo um vídeo de chuva. Porém, quando Kina apontava a câmera diretamente para a tela, praticamente nenhuma imagem aparecia. Era possível enxergar apenas o brilho fraco da iluminação traseira da TV, como se o vídeo não estivesse sendo exibido. Só que, ao virar a câmera para o espelho ao lado, tudo mudava.
No reflexo, a mesma televisão mostrava claramente as imagens da chuva caindo. Kina então verifica o vídeo pelo celular e confirma que ele realmente possuía imagens, além do som. Mesmo assim, por algum motivo, a tela física da televisão parecia completamente vazia, enquanto o espelho refletia cada detalhe normalmente. Para ter certeza de que não era apenas algum efeito causado pela escuridão, ela acende a luz principal do quarto. Mesmo com um ambiente totalmente iluminado, o fenômeno continua. A televisão permanece aparentemente sem imagem, mas o espelho ainda mostra a chuva sendo reproduzida naquela mesma tela. Talvez o ângulo da câmera, a taxa de atualização da televisão ou algum tipo de efeito óptico tenham criado essa diferença entre a tela e o reflexo. Ainda assim, é estranho que o vídeo apareça com tanta clareza apenas no espelho. Para Kina e muitas das pessoas que assistiram à gravação, aquilo parecia uma verdadeira falha na Matrix. E você o que acha? 2. O cachorro que apareceu na câmera. O próximo caso foi publicado por uma mulher chamada Kimber. Em seu perfil no TikTok, ela costuma compartilhar vídeos sobre sua rotina de exercícios, momentos com o filho e também registros do cachorro da família. Infelizmente, pouco tempo antes dessa gravação, Kimber havia perdido o animal. Foi então que, ao revisar as imagens de uma câmera interna instalada na casa, ela encontrou algo que a deixou bastante emocionada. Curiosamente, a câmera não detectou nenhum movimento e, por isso, não chegou a iniciar uma gravação comum. O que aconteceu foi um pouco diferente. Esse modelo de câmera registra automaticamente algumas imagens estáticas ao longo do dia, mesmo quando nenhum movimento é identificado. Enquanto Kimber conferia a linha do tempo do aplicativo, percebeu uma forma estranha em uma das imagens capturadas exatamente às 4h34 da tarde. Próximo ao portão que separava a sala da área de jantar, aparece o contorno de algo que se parece muito com um cachorro. À primeira vista, a figura é discreta e pode facilmente passar despercebida. Mas quando a imagem é ampliada, o formato realmente lembra bastante o animal que Kimber havia perdido apenas um mês antes. Como nenhuma movimentação foi detectada, a câmera registrou apenas aquele único quadro, sem gerar um vídeo que mostrasse de onde a figura veio ou para onde ela foi. É possível que alguma sombra, reflexo ou objeto da casa tenha criado uma forma semelhante à de um cachorro. Mas, para Kimber, encontrar aquela imagem tão pouco tempo depois da perda do animal pareceu muito mais do que uma simples coincidência. Talvez tenha sido apenas uma falha da câmera, ou talvez aquela tenha sido a última vez que seu cachorro apareceu dentro de casa. Número 1. A criatura na floresta. O próximo vídeo foi publicado sem qualquer informação sobre sua origem. Não se sabe quem fez a gravação, onde ela aconteceu ou o que exatamente aquela pessoa estava fazendo sozinha em uma floresta durante a noite. Tudo o que vemos é um homem caminhando pela mata, iluminando o caminho apenas com uma lanterna, até que uma figura extremamente estranha surge entre as árvores. À primeira vista, o vídeo chega a ser até engraçado pela maneira desajeitada como a criatura se movimenta. Ela parece ter pouco mais de 1 metro de altura, não apresenta braços visíveis e corre de maneira estranha em direção à pessoa que está filmando. Os movimentos são rápidos, tortos e completamente fora do normal, quase como se ela estivesse se deslocando sem qualquer coordenação. Mas, sendo bem sincero, se eu estivesse sozinho naquela floresta e visse uma coisa dessas correndo na minha direção, provavelmente sairia correndo de medo também. Como o vídeo parecia estranho demais, eu mesmo decidi enviá-lo para uma ferramenta que verifica sinais de conteúdo gerado por inteligência artificial. O resultado apontou uma probabilidade de 93% de que a gravação seja autêntica e apenas 7% de chance de ter sido criada por IA. Mas isso não significa que a criatura seja real.
o vídeo ainda pode ter sido encenado, editado de outra maneira, ou mostrar simplesmente uma pessoa usando algum tipo de fantasia. E como não temos qualquer informação sobre a origem do vídeo, fica impossível saber o que realmente aconteceu naquela floresta. Pode ser apenas uma brincadeira muito bem feita. Mas se alguém encontrasse essa figura no meio da mata durante a madrugada, dificilmente ficaria parado para tentar descobrir. Bônus: os gritos no posto de gasolina. O último vídeo foi gravado por um homem que trabalhava sozinho durante o turno da madrugada em um posto de gasolina. Não havia clientes no local e tudo parecia completamente tranquilo. Até que, de repente, ele escuta um grito vindo da escuridão. Sem conseguir identificar de onde o som havia saído, ele pega o celular e começa a gravar. Ei, saia por aqui. Mas não abre isso aqui, ó. Vai, o que você quer fazer aí dentro? Daí é o banheiro tomar banho. O quê? Aí é o banheiro tomar banho, o que a senhora quer fazer aí dentro? Confesso que, quando assisti ao vídeo pela primeira vez, achei que ele fosse encontrar algum fantasma ou alguma criatura escondida na escuridão. Mas no fim, era apenas uma senhora que havia entrado no banheiro e não conseguia encontrar a saída. Sinceramente, eu esperava qualquer coisa, menos uma senhora perdida no banheiro. E o funcionário ainda foi investigar com tanta coragem que parecia até estar torcendo para encontrar um espírito. Pelo menos, depois de tantos vídeos assustadores, esse terminou de um jeito bem mais engraçado do que aterrorizante. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses vídeos foi o mais intrigante para você? Conta aqui nos comentários. Se você gosta de mistérios, casos reais e filmagens assustadoras, clique no vídeo que está aparecendo na tela. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!